Olá, sou o Diogo Brito, tenho 24 anos e vou estar no Por Baixo da Camisola. Não percam. Diogo, bem-vindo ao Por Baixo da Camisola. Opa, como adepto do Vianense é um gosto estar contigo, poder privar um bocadinho contigo. Eu sou mais velho que tu, mas esta história dos ídolos é sempre um bocado discutível, mas opa, eu gosto de... Opa, para mim é um privilégio poder privar um bocadinho com alguém que eu admiro ver dentro do campo, que me trouxe muitas alegrias este ano. E não é graxa, não é mentira, mas acho que o segredo passou muito, desta época fantástica do Vianense, passou muito pela linha mais recuada, estava-te a comentar isso em off, por ti, pelos seus colegas, pelo Sandro, pelo Louças, pelos outros que lá estão também, mas ver-te jogar faz-me recuar um bocadinho a alguns jogadores que eu vi, sobretudo, eu não quero aqui com a comparação estar-te aqui a limitar, mas o Bruno Alves, porque faz-me lembrar muito, sem a parte da violência extrema, porque ele era um bocado bruto. Não acho que tenhas essa parte, mas faz-me lembrar imenso o jogo de cabeça, a forma como tu te antecipas, acho brutal. E acho que eu até quero fazer a entrevista porque tenho medo que Viana fique um bocado pequena para ti, sinceramente. Em algum sentido, eu acho que tu és muito terra a terra e tens os pés bem assentos no chão. Mas sim, acho que tens, para mal dos meus pecados e do Vianense, acho que tens capacidade para muito mais. E esta pequena apresentação serve também para te introduzir na conversa e para perceber o porquê de eu também te ter convidado, porque é realmente um gosto estás aqui comigo. Antes de mais, obrigado eu. Claro que para mim é um privilégio também poder participar numa entrevista. E o que é que eu posso dizer? Foi uma época fantástica. Foi uma época uma época de superação por parte de todos nós. Foi uma época em que tivemos momentos difíceis, como todos os plantéis, mas nós tivemos os nossos momentos difíceis e os nossos momentos em que tivemos que dar todas as mãos e lá está. Só em grupo é que conseguíamos vencer, no final. E basicamente, na minha opinião, foi esse o grande segredo da subida da divisão. Claro que, sem esquecer a afluência dos adeptos, que este ano foi fenomenal. Também tive a oportunidade de ser isso em off. E eu tive a oportunidade e sinto-me um felizardo porque fiz a minha formação toda no Vianense, como muita gente sabe, e chegar ao patamar sénior, eu até costumo dizer aos meus amigos e dizer, eu vivi um ano em que se me dissessem em infantil queria ter a oportunidade de eu viver, eu não acreditava. Sim. E tive a oportunidade de viver, tive a oportunidade de voltar a ver o Dr. José de Matos, o velhinho cheio, bancadas com os adeptos vestidos a rigor, a gritarem pelo clube, a viverem o jogo, tanto como nós, e a forma como tem sido e foi, esta época é inesquecível. É algo inesquecível. Nós vamos voltar ao Vianense, a este ano de sonho. Antes disso, escolheste aqui para cenar aqui um campo que é de familiar. Deves ter jogado aqui muitas vezes. E ao escolhermos este campo, tu comentaste comigo e eu perguntei-te, será que não há lá miúdos a jogar, que às vezes façam barulho? Infelizmente já não vejo lá miúdos a jogar há imenso tempo. Isso entristece-te um bocado? Achas que o futebol caminha um bocado só para as escolinhas e nos campos aqui de rua não há... Entristece-me. Eu quando era mais miúdo, desde que vim de Salamanca, vinha muitas vezes para aqui, vinha depois das aulas, vinha nas férias, vinha nos fins de semana, sei lá, eu jogava o sábado de manhã e o sábado à tarde passava aqui. Cheguei a vir aqui algumas vezes mesmo a chover, e lembro-me que não era só a malta da minha idade, era a malta mais velha, havia os torneios de Volta Fora. Que se faziam muitas vezes aqui e eu tive o privilégio também de viver isso. E lembro de ter que vir cedo, ou seja, acabava de almoçar e vinha rápido para o ringue porque senão sabia que não ia conseguir jogar, porque eu vinha os mais velhos, a gente o que é que ia fazer? Não se podia jogar. Então, de certa forma, vim mais cedo, os mais velhos vinham, tentávamos entrosar ali nas equipas, misturado e tal, e a gente lá conseguia ir jogando. Claro que havia sempre gente que depois ia embora, não queria jogar, mas eu, desde que estivesse a jogar, estava tudo bem. E posso dizer que aqui foi onde passava a maior parte do meu tempo.
na minha infância mesmo, já graúdo, continuava Estes a ir para campos aquilo. trazem outra coisa, há quem joga futebol, não? Traz outra, Traz. outro Ah, pá, power. às vezes havia mais rivalidade aqui que no campo, não vou dizer que não. Mas entristece-me, voltando atrás, entristece-me bastante não ver aqui tantos miúdos como via no meu tempo. E se calhar tinhas os miúdos a jogar e 2 ou 3 ou 4 ou 5 curiosos fora Sim, a era espreitar mais velhotes, não vou mentir. Os olheiros, são os olheiros. Os olheiros. Mas os velhotes vinham para aí, depois a bola ia para fora, nós tínhamos que correr, depois havia cães aí, tínhamos que trancar aquela porta, porque senão os cães entravam e nós tínhamos medo, que é mesmo assim, e continuávamos a jogar. Pá. Às vezes vinhamos às escondidas dos pais e mesmo à noite chegámos, que tinha aqui algumas luzes e tal, e dava para ver pouco, mas dava, e à noite às vezes vinhamos aqui fugir dos pais, jogar aqui um bocado, mas agora já não, claro. Infelizmente. Diogo, tu és filho de jogador, não é? Verdade. Aliás, és família de jogador, imagino que vocês conseguem ter outros assuntos em casa sem ser futebol? Eu posso dizer que eu pessoalmente, e o meu irmão também, não gostávamos muito, falámos obviamente, não vamos claro, estar mas aqui, tentam evitar para... mas evitámos falar, porque senão, futebol amanhã, futebol à tarde, futebol à noite, claro que às vezes há dias que é inevitável, principalmente depois da subida, a gente só falava da subida, porque tanto o meu pai cresceu no Vianense, formou-se no Vianense, depois jogou onde jogou, mas as maiores memórias que ele tem no Vianense, e eu, a mesma coisa. O meu irmão faz um bocado a regra, porque saiu muito cedo para Lisboa, estava no Benfica na altura, e foge ali um bocadinho à regra, mas é um rapaz que também vive o Vianense como pouca gente. Opa. E então às vezes é difícil, principalmente este ano foi um bocado difícil não falar só de futebol. Mas normalmente, tanto é, por exemplo, agora nas férias a gente evita falar de futebol, que é para relaxar também um bocado a cabeça e não... Ainda bem que te convidei para a entrevista. Para relaxar aqui um bocadinho a cabeça e não se falar, que senão também água a mais mata a planta, como se costuma dizer. E como é que foi, não querendo... Nós estamos em Viana, portanto isto já sabes que estamos habituados, não é? Um bocadinho de vento. Para esta Patagónia. Tem aqui algo aqui no chão que anda para aqui meio a voar. Não é tua, mas é do teu pai, acho que é uma memória bonita, eu já te tinha mostrado há bocadinho. Que é uma camisola de Salamanca, de acho que 97, 98 do teu pai. É verdade. Pesa muito o nome Brito? Pesa. Aqui em Viana? Pesa. E é uma pergunta, digamos que é difícil. É difícil. Ser filho do Rogério não é fácil. As pessoas pensam, filho do Rogério e tal, coisa. É um privilégio para mim. Acho que todos os filhos olham para os pais como ídolos. Mas eu ter o sonho de chegar ao mais alto nível no futebol português e ter um pai que lá esteve é sensacional, mas ao mesmo tempo tem um bocado um paradoxo, não é? É difícil. Só dá-te muito na cabeça? Não é por esse motivo. O meu pai sempre me disse, eu já fiz o meu, tu tens que fazer o teu, eu fiz por mim, ou seja, tu tens que fazer por ti, tens que lutar por ti, porque senão ninguém vai fazer. Claro. Eu posso estar aqui a tentar e tal, mas se não quiseres fazer por ti, ninguém vai fazê-lo. É mais porque, a hierarquia é grande, não vou estar aqui a mentir, a hierarquia é grande e agora eu já não ligo a isso, mas quando era mais miúdo, cresci muito a ouvir, tens de ser melhor que o teu pai. O teu pai foi um jogador e tens de ser melhor que ele, ou tens de ser tão bom como ele. Agora não ligo, passa-me completamente desapercebido, até porque lá está, eu costumo meter na minha cabeça que eu quero fazer o meu caminho, mas quando se é miúdo, tem que ser e não conseguimos ter a percepção que é tudo diferente, não é? Que são tempos diferentes. Logo o tempo ser diferente é... Tempos diferentes, características diferentes, posições diferentes, é tudo diferente. O meu pai, eu ainda apanhei pelados como sénior, apanhei o Moreira de Lima. Sim. Mas o meu pai jogou a formação toda em pelados, a maior parte da minha formação já foi feita em sintéticos. Por exemplo, o meu pai teve que ir para Lisboa com 18 anos, assim, uma história assim meio esquisita, mas agora já não acontece isso, não é? Só o facto, como tu disseste, só o facto dos tempos serem diferentes, parece que não, mas muda tudo. Completamente.
E este teu trajeto, diferente necessariamente, passou por Vianense, Barroselas, formação, Barroselas, certo? Na minha formação, sim. Está-me a escapar na formação. Limianos. Limianos. E depois Sub-19, Boa Vista. Boa Vista. Já passaste também, eu acho que eu no Valadares, embora não apareça no 00, tu estiveste no Valadares. Tive. A minha história no Valadares é um bocado... Porque eu estive a tentar descobrir, tu estiveste até com o Mister do Vianense, com o atual. Exatamente. Eu apanhei o Mister do Vianense como jogador. E tanto é quando soube que ele era o treinador, a primeira reação que eu tive é agora, tratar por Oliveira, ou tratar por Mister, partilhei balneário com ele. Foi pouco tempo, mas foi bom. Foram momentos bons no Valadares. Foi um bocado esquisito, mas pronto, ele é treinador, sou jogador, Claro. Sou mais que ninguém, é Mister e acabou. Depois estiveste também em São Joanense, foste campeão de Sub-23 em Aves, sim, certo? Como é que têm sido estas experiências todas e este regresso agora à casa, não é? E tu és valenciano também, desculpa. Sim, eu comecei a minha formação no Vianense, entretanto no Sub-15 fui para Barroselas para jogar o Nacional na altura. Cruzaste com muita malta que eu liguei, eu joguei por aí, tens aqui muita malta que foi agora já distribuída aí nos clubes, que era uma boa equipa de Barroselas nessa altura. Era. Agora não sei, eu, entretanto confesso que não acompanhei 2 ou 3 anos, mas depois desliguei um bocado. A partir do momento que passei sénior, desliguei um bocado, mas sei que até pouco tempo nós tínhamos feito uma das melhores classificações do clube, na altura, fizemos muito boa época. Entretanto voltei ao Vianense, no Sub-16, entretanto Sub-17 fui para o Limianos para jogar também o Nacional. No ano seguinte voltei outra vez ao Vianense e no Sub-18, Sub-19 digamos, onde fui campeão. Fomos campeões, também tínhamos um grupo extraordinário. Ainda mantenho contato com a maior parte. E depois, pronto, eu tive a oportunidade de viver a minha primeira experiência fora de Viana. Foi no Boa Vista, que foi muito importante, muito importante. O que é que te trouxe essa... O que é que o Boa Vista traz? O Boa Vista é um clube... É um clube pesado, é um gigante adormecido. Eu não vivi, ou melhor, vivi, mas não me lembro, não tenho recordações. A última vez que o Boa Vista foi campeão Sim. foi em 2004. 2001? 2004 não foi. Ou seja, tinha 2 anos. Não é? Agora senti-me velho. Mas é verdade. 2001, tinha 3 anos. 2 anos não, tinha 3 anos. Claro. E eu cresci já com o Boa Vista ali no meio da tabela, andar por ali. Mas eu sempre soube que o Boa Vista tinha muitos adeptos e havia muita gente do Porto que não era do Porto, era Boa Visteiro. Mas quando eu cheguei ao clube, de facto eu percebi-me que é um gigante adormecido, porque as pessoas são mesmo ferrenhas pelo Boa Vista. Eu nunca pensei, sei lá, Sub-19, tudo bem que era a primeira divisão, mas jogámos lá no Complexo Ramal, estava cheio. Só Boa Visteiros, os Panteras Negras também estavam lá alguns e faziam até aquela pressão, tem que ganhar e tem... Quando cheguei, meu vinho de Viana, não tinha vivido assim uma realidade daquelas, que é mesmo assim, chocou-me. E digo que foi importante porque obrigou-me a sair da minha zona de conforto. O facto de fazer viagens para o Porto, não conhecer ninguém, ter que me desenrascar no Porto, parece que não, mas foi um ano muito importante para mim. Depois daí, vieste fazer a primeira época sénior, eu acho que no Vianense, mas depois foste para o Valenciano, certo? Acho que eu no Boa Vista, entretanto, no meio da época fui para o Vianense, onde fui para o Vianense, ainda júnior, mas na altura o Paulo Gomes falou e quis que eu fosse para os séniores e pronto, foi aí que começou a minha aventura de sénior. E correu lindamente, não é? Era júnior, joguei quase todos os jogos. Na altura era o Mister Zé Pequeno, gostava muito de mim e deu uma oportunidade. Também estamos a falar numa altura em que o Vianense estava em reestruturação, quando na altura tinha caído aos distritais, penso que era o segundo ano, que estava no segundo ou terceiro ano, porque eu estreiei-me no Vianense como júnior primeiro, acho que foi no ano a seguir ou 2 anos a seguir ter descido, não me recordo bem.
E ainda estava ali um bocado de reestruturação, uma realidade nova para o clube, e foi importante. Foi importante porque era júnior e poder jogar nos séniores de Belenenses, certamente muitos jogadores da formação desejam isso, e eu tive a sorte de poder concretizar. Foi só sorte, não é? O Paulo Gomes também teve olho. Sim. Ele também sabe o que faz, mas sim, obviamente que deve ter sido uma experiência, embora seja no Distrital, e foram anos difíceis para o Belenenses. O Belenenses chega este ano e uma pessoa às vezes tende-se a esquecer do que é que está para trás, e o Belenenses não... É verdade. Por isso é que eu também estava a dizer em off que as pessoas devem valorizar muito aquilo que se viveu este ano, porque não é todos os anos, não querendo eu aqui agueirar nada, que isto acontece e que temos a oportunidade de ver uma equipa tão boa jogar no nosso relvado. É verdade. E até vou partilhar contigo uma história. Eu fui ver um dos primeiros jogos da época. Eu penso que foi com o Vilar Perdizes que empatámos em casa. Eles tinham, foi na segunda jornada. Eles tinham levado 6 do Tirsense e vieram aqui empatar 0-0. Sim, 0-0. Teve sorte, tiveram bastante sorte. Pronto. E estavam pessoas na bancada a dizer: esta equipa de Belenenses é pior que a do ano passado, não jogam nada, vê-se logo. E as pessoas tipo: estamos à segunda jornada. Esta vontade de dizer mal das coisas é terrível. Mas eu acho que acontece em muitas terras. Tipo, dizer mal do que é nosso acho que é um faz bocado, parte. O meu pai diz muitas vezes: futebol é momento. Sim. E a verdade é que era a terceira época do Belenenses, terceira época do Belenenses no Campeonato de Portugal. Posso ter descido, não é? E eu estive na primeira, no ano passado não estive cá, estive na São Joanense, mas sempre foi o Belenenses a lutar pela manutenção, não é? É isso. E depois com a vinda da SAD, com tudo novo que estávamos à espera de ver e viver, as pessoas pensavam: a subida é garantida, se calhar, digo eu no meu entender. O que muita gente não acreditava, também na minha percepção. Começámos com uma vitória, mas de facto não foi um começo, como por exemplo aquela sequência que nós tivemos de 10 jogos sem perder. Começámos com uma vitória, depois tivemos um empate em casa, lá está, o jogo foi, e penso que houve ali um abalo. Mas o futebol é um momento. Sim, completamente. O futebol é um momento. E o Belenenses fez uma época brilhante e podia, porque esta fase final foi, e nós estamos a partilhar isso, eu imagino para vocês o que é que aquilo devia ser. Nós adeptos, estávamos ansiosos, até posso partilhar contigo o jogo com o Salgueiros, em casa, que o Belenenses estava obrigado a ganhar, basicamente. Eu tinha visto aqui com o Amarante, e nesse fim de semana com o Salgueiros estava num casamento em Coimbra e estava com o telemóvel no meio das pernas, a ver, e gritei golo no meio das pessoas todas. Quem é que está a jogar, caralho? É o Belenenses, quem é o Belenenses? Portanto, percebes? E depois o jogo com o Lourosa, e foram muitas emoções que nós não estávamos habituados, mas isso é bom, acho que trouxe... E ainda podia ser mais, e devia ser mais. Vocês mereciam um bocadinho mais até em determinados momentos. Mas pronto. A determinado momento, realmente... o entusiasmo criou-se bastante à volta da equipa, vocês sentiram isso, de certeza. Eu acho que lá está, 2 jogos, pelo menos, que se não tivessem sido realizados no Dr. José de Matos, com aquela... Até há um vídeo muito curioso na internet, que é de uma pessoa de Guimarães, onde eu vivo, que gravou, que ele em Santa Luzia, que se vê, aquilo quase parece que... E eu ainda hoje vejo o vídeo. É incrível, não é? Não é que tenha passado muito tempo, é verdade, mas já passou tudo, já subimos divisão, já vivemos tudo, não é? E já tivemos... um tempo para acalmar, e eu ainda hoje vejo o vídeo. É incrível aquele vídeo. E arrepio, porque nós lá dentro não temos a percepção de que está muito barulho, mas não temos a percepção que é assim tão grande, não é? Eu não me lembro de ver pessoas a terem que passar para a bancada do outro lado do Belenenses, porque esta estava cheia, a principal. Não me lembro, sinceramente, de um ambiente daqueles. Eu acredito que isso vos motive como... É extraordinário. Para jogar com 100 pessoas ou jogar com 1000 na bancada. É extraordinário. Eu sou do tempo, mas eu já joguei no Belenenses, posso dizer, praticamente só para os familiares. E não tenho assim tantos anos como sénior, não é? Não vai há muito tempo, não. Foi o meu 5º ano como sénior, e joguei com o Belenenses praticamente só para os familiares, no estádio do Dr. José de Matos. E de repente vemos o estádio, o velhinho, completamente cheio. É uma sensação... Aqui também houve um trabalho muito bem feito, porque eu já digo isto, eu sou adepto do Belenenses também, mas o Belenenses também cavou alguma distância dos adeptos do Belenenses, e houve aqui culpas, entre aspas, de parte a parte ao longo dos anos. O clube foi-se afastando, e este ano a SAD pelo menos tenta fazer de uma forma diferente, não querendo tirar aqui mérito nenhum ao clube, mas as duas juntas têm trabalhado de outra forma,
as duas entidades, e tem-se aproximado mais da equipa, dos adeptos, com a questão, escolhe a música que queres ouvir, há sempre aqueles que comentam, mas é o hino, claro que o hino vai tocar, tipo, claro, mas sim, percebes? Sim. Portanto, acho que tem havido esse cuidado de tentar a campanha das camisolas, as pessoas, para irem com a camisola, porque eu não consigo ir a um estádio sem a camisola vestida, acho que se eu vou para um casamento vou de fato, se vou para um estádio vou com uma camisola. Claro. Eu vou apoiar um clube, não vou? Eu fui a Pevidem e fui com a camisola. Fui a Brito e fui com a camisola. Tenho que ir. Claro. Obviamente que sei que também não vou levar no corpo, uma camisola de Belenenses. Claro. Há outros voos que já não dá para ir de camisola. Mas é espetacular. E eu até uma pergunta que te queria fazer, e vou fazê-la aqui em entrevistado Belenense, que é: o que é que vocês sentiram, embora eu acho que tu tivesse um bocado... Aliás, eu não sei se viveste esse momento, que tinhas sido expulso aos 90. Não, mas eu estava em campo, não fui para o balneário. Estavas em campo? Estava mesmo ali à beira não acompanhei baliza. o teu percurso, mas quando aos 93, 92... Foi, aliás. Sabes que eu estou a falar? Sim. Acho que foi incrível. Para vocês deve ter sido... Eu fui expulso. E bem que eu tinha feito mesmo e tinha dado mais força, vou-te já dizer. Não, mas eu fui expulso, acho que até foi o lance do jogo. Por isso não tive assim grande oportunidade, nem tinha tempo de ir para o balneário, nem queria. Para ser honesto, nem queria, porque acho que era... Se tivesse a oportunidade de ver, também não faltava muito, mas tinha que estar ali e depois no final ir ao campo novamente. Mas estamos a perder 3-0, no Jamor, 400 km de distância. E vemos os adeptos a cantar, eu amo o Vianense, não faço ideia quantos adeptos estavam, mas... No estádio estavam 5.000 e qualquer coisa, eu diria que da nossa parte eu acho que devias estar meio, mais ou menos. Mas aquilo visto do relevado é incrível, uma onda azul incrível, foi algo que um gajo estava chateado, triste, porque nós, mais do que ninguém, não é? Nós queríamos trazer o caneco, mas mesmo assim consegue arrepiar, mesmo assim a gente consegue olhar e isto é incrível, eu como jogador, como adepto, não é? O Vianense é o meu clube, toda a gente sabe disso. Claro que posso ser um bocado suspeito, lá está, o facto de também ser adepto, mas mesmo estando chateado, mesmo estando triste, mesmo estando frustrado, conseguir arrepiar. Eu posso olhar e dizer, eu nunca pensei em viver isto. Eu vou-te a dizer, nunca pensei em viver isto pelo meu Vianense, nunca pensei. Lembro-me do Vianense na segunda B, onde os estádios de facto estavam bem compostos e tudo mais. E eu tinha os meus... Quando eu estava na segunda B, eu tinha os meus 12 anos, 11 anos. Ainda hoje eu me lembro, não é? E lembro-me bem, de um jogo Vianense Boa Vista, que até estava a chover. E que eles invadiram o nosso lado, nós ganhámos 2-1. Eu lembro desse jogo, não me lembro do jogo jogado assim, mas tenho lances, tenho memórias do jogo em si, e tenho memórias do ambiente. E eu ter a oportunidade de, como jogador, viver algo, provavelmente com mais gente, é único. Vocês foram ao Jamor, eu imagino, eu punha muitas vezes, olha, isto é verdade, eu estava de férias, estava em França, no sábado antes do Jamor, e eu disse logo à minha mulher, atenção que amanhã vou para Lisboa. Mas para Lisboa és tolinho, ok, vou, olha, de manhã, madrugada, tenho que ir apanhar o autocarro adiante. E foi certinho, e fui a Lisboa, nem descansei direito. Mas estava, porque eu vi o jogo com o Amarante já lá, e ainda por mim a chorar, e o cara assim, conseguimos, não sei o quê. Eu também chorei. Porque eu assim, eu chorei, ainda a jogar, e eu também chorei. Acho que foi... Quando fizemos o 3-1 eu comecei a chorar também. Aquilo estava tão... estávamos a perder assim, tu queres ver que nós vamos... Sério, eu estava mesmo... E depois o Canal 11 estava a dar os 4 jogos, só dava um bocadinho, e depois 2 minutos aqui, eu não conseguia ver o jogo, que stress. E de facto, vocês, eu penso que muitas vezes no vosso lugar, no sábado, vocês viajaram para Lisboa, poderem estar ali, pisar o relvado assim, ei, foda, como é que nós estamos aqui, cara? Deve ser uma coisa, porque estamos a falar do Vianense, com todo o respeito, e eu sou adepto do Vianense e tu és adepto do Vianense, claro. Nós não estamos habituados a isto. Não. Estamos habituados a lutar para não descer. Eu nunca tinha entrado no Jamor. Tive a oportunidade, a primeira vez de entrar, jogar. Ou seja, logo a primeira vista que eu tenho de Jamor não é da bancada, é do relvado. Posso ser que quando entrei para treinar... Até tremeram as perninhas. Um gajo olha para cima, não é? E diz, o que é isto? É mesmo um estádio incrível. É incrível. E um gajo depois começa a imaginar aquilo tudo cheio e depois dos comentários, pensei que o campo fosse maior, pensei que o campo fosse mais pequeno. E olha a relva, olha o banco, olha para a bancada. Depois, o facto de, por exemplo, olharmos para a tribuna e vemos lá o símbolo do Vianense, mexe muito. É incrível. Mexe mesmo muito. Fora, lá está, claro, a ansiedade em si, Sim.
antes de uma final, porque temos de ser honestos, pá, nós não sabemos se vamos eventualmente ter outra oportunidade de estar numa situação daquelas. Claro. E temos de ser honestos para connosco, pá, e viver aquilo ao máximo foi importantíssimo, Felizmente não passamos o caneco, mas certamente que Se ficaste com a sensação que não, pá, eu sei que tu és jogador, mas que não foi a melhor equipa que ganhou? Claro, isso não se tem que esconder, sou jogador, quero ganhar sempre, mas pá, se fosse 11 para 11, na minha opinião, acho que o jogo poderia ter sido diferente, mas com isto não quero desrespeitar toda a equipa do Sim. Atlético, tem muito boa equipa, tem muitos bons jogadores, tanto é que o melhor jogador do Campeonato de Portugal é do Atlético, o Leno, muito bom jogador, mas Nós na bancada estávamos todos, bem isto. Mas eu digo isto, atenção, digo isto pelos primeiros 18 minutos. Sim. Em que 11 para 11 nós estamos completamente por cima. Mas mesmo o resto da primeira parte... Sim, mas digo, para aqueles primeiros 18 minutos, Sim. a sensação que é... Pá, o golo vai chegar. Penso que é a sensação que nós todos temos, o golo vai chegar. Na bancada era, porque nós começámos o jogo assim e ao fim de 5 minutos estávamos assim. Assim, não é? Isto é mais minuto, menos minutos. Não é? Acho Pois que... nós estamos, pá, equipa confiante, equipa solta, sem ansiedade mais a desfrutar o jogo do que aquela ansiedade de pá, estou jogando já amor, é uma final. Acho que não passava Já era só um cabeça. jogo. Exatamente. Desfrutar essencialmente, e eu falo pelos primeiros 18 minutos. Não digo eu ganhar, claro, no meu entender era eu ganhar, mas pelo menos o jogo iria ser discutido de uma forma diferente. Sim, nunca ficaria 3-0, que é um Acho resultado. que era isso que iria acontecer. Mas claro, o Atlético É ganhou. futebol, chega-se ao fim com e diz todo que é o mérito. futebol e Porque exato. quem ganha tem sempre todo o mérito. Eles souberam aproveitar. Claro. Pronto, fica aquele amarguinho. Embora eu também disse isto, eu venho feliz de qualquer maneira. Claro. Tanto é que e fui um dos que estive na praça para vos receber e acho que justíssimo. Acho que conseguimos reunir um grupo de homens muito bom e independentemente daquilo que acontecer agora na Liga 3, que primeiro que desfrutem, porque eu para mim é ótimo, que eu vivo em Guimarães, portanto vou ter jogos ali muito perto, Felgueiras, FAF, portanto para mim vai ser uma maravilha. Mas que desfrutem em primeiro lugar e que estejas cá também. Não sei o que for melhor para ti, mas eu gostava de te ver com a camisola do Vianense, obviamente. Não vou entrar nos pormenores, que isso são coisas que pertencem a ti. Mas que desfrutem muito e que fica a minha palavra, acho que em nome de todos os vianenses, que é obrigado por aquilo que nos deram este ano, isso sem dúvida alguma. E nós também, os jogadores, temos que agradecer, porque foi incrível. Não há outra palavra. Volto a dizer, voltar a ver o velhinho cheio, é uma sensação que não se consegue explicar. Diogo, agora vou-te propor aqui um desafio que proponho a toda a gente, que é criares o teu 11 ideal de malta aqui de Viana, que tenhas jogado na tua equipa ou que tenhas até visto jogar e que achas que merece estar no teu 11. Tu tens que estar e tem que estar também a tua referência a nível mundial. Podemos começar aí pelo guarda-redes ou pelo treinador, como quiseres. Treinador de Viana, vou ter que falar no Mr. Pedro Lomba. Ele está a repetir muito, ele deve pagar alguma comissão, porque ele está a repetir muito os 11, está-se um bocado repetitivo, isto é sempre o mesmo, nos dizem mestre. Não, mas é verdade, tem que ser, temos de ser honestos connosco próprios e a verdade é que foi o treinador que mais me ensinou, a nível, ensinou-me pormenores que eu nunca tinha pensado. Estás com ele em Valença? Em Valença, exatamente. Não sabia que ele tinha sido treinado. Apanhei, não sei se foi no primeiro ano dele de Valença. Ensinou-me pormenores que eu, de facto, agora olho, por exemplo, a ver um jogo na televisão e vejo que os jogadores de facto fazem aquilo. E eu pensei, o Mister México ensinou-me isso na Distrital há 4 ou 5 anos atrás. Por isso o Mister é o Pedro Lomba. Guarda-redes, o Vítor. O Eterno? Hã? O Eterno? O Eterno. O 50. Eu vi o Vítor a jogar, eu tinha os meus 12, ele já tinha os seus 30 e muitos. Mas depois tive a oportunidade de jogar com ele. O Vítor é incrível. Um guarda-redes que vai ficar sempre marcado. E atenção,
Tive a felicidade de jogar com grandes guarda-redes, mas o Vítor para mim foi o que mais me marcou. Depois, vai jogar em que tática, já agora? A que mais gosto não é. A que mais gosto é 3-5-2. Mas vou... Encaixas-te bem por acaso aí? Gosto. Pá, posso jogar nessa, mas 3-5-2, 3-4-3. Não, tens que ver as características dos teus jogadores. Não, vou pôr um 4-3-3. Ok, é mais seguro. Mais seguro. Então. Se bem que mesmo assim vou ser injusto. É sempre um 11. Na direita, vou pôr o Cristiano Carvalhosa. Pá, fui no primeiro ano, no primeiro ano de Campeonato de Portugal do Belenenses, há 2 anos. Pá, para mim, marcou-me um vai e vem, uma saúde. E Ele era extremo. Era extremo, mas depois lá está, joguei com ele como extremo e joguei com ele como lateral. Pá, eu prefiro vê-lo lateral. E marcou-me, e para mim foi. E é um jogador que gosta de ensinar. Gosta de ensinar os mais novos, gosta de dizer não faças assim, faz assim. Tanto ele e muitos que apanhei. Epá, por acaso também tive essa sorte. Centrais, eu vou dizer eu nunca joguei com ele, mas tenho que mencionar aqui porque para mim foi uma referência e uma referência do Belenenses, que é o Paulo Gomes. Pá, tem que ser. Eu não cheguei a jogar com ele por pouco tempo, mas não cheguei a jogar com ele, mas opá, ele tanto é que ele é da idade do meu pai, também se jogasse com ele. Mas é uma referência para mim, uma referência do Belenenses, e vi-o a jogar, cresci a vê-lo a jogar e cheguei a ver jogos Belenenses por causa do Gomes. Pá, portanto, É o verdadeiro adepto do Belenenses, tá? Gosta muito. E tem que meter no 11. E estás tu ao lado dele. Depois estou eu, pronto. E como é que tu te sentes como jogador? Como jogador, defino-me um jogador com muita vontade de querer mais, um jogador com garra e acima de tudo um jogador que quer crescer cada vez mais, isto é, querer aprender mais, lidar melhor com as situações que aparecem. Ainda achas que acusas um bocadinho a pressão às vezes em alguns jogos? Não, mas isso foi uma coisa que mudei. Também tive a felicidade, lá está, eu nunca fui de ficar, sei lá, nunca fui de não dormir de noite por causa de um jogo, nunca fui de não comer por causa de um jogo, não, mas sempre fui tranquilo. Também tive a sorte, lá está, de ter a oportunidade, por exemplo, de Boa Vista, de jogar para mais gente, assim um bocadinho, foi a primeira vez. Tive a oportunidade de estar na Grécia e pá, Pois é, tínhamos esquecido. os gregos são malucos. Eu já vi muitos, mas como aos gregos. E esse ano, a nível de ambientes, foi incrível. Em que clube é que estiveste na Grécia? Desculpa. Episcópio. Chegou a estar na Liga 3, acho eu. E não. Por acaso, claro que se um dia tiver a oportunidade de jogar a 65 mil pessoas, claro que um gajo sente logo, não é? Claro. Mas para já é mais pelo jogo em si do que propriamente pelo ambiente. Tens noção que, por exemplo, em termos de características, a mim me salta muito à vista, o jogo aéreo é que tens um golo contra a Maria da Fonte este ano, que aquilo é um remate de cabeça, que aquilo é uma coisa quase... Mas também é uma grande bola. Está bem, sim, certo, não é sei, grande bola. Mas aquilo, se não tivesse rede, continuava por ali afora a bola, porque aquilo foi com uma força, e antecipas-te super bem, fazes aquelas colheradas de esquerdo, a meter a bolinha... Eu, pé esquerdo, posso dizer que é à custa do meu pai, porque eu na minha formação, pronto, agora sou alto, né? Mas eu na minha formação não era o pequenito. Era o pequenito e a minha alcunha era o travão de mão. É verdade, no Barroselas a minha alcunha era o travão de mão. Ou seja, era lento e pequeno. Ou seja, eu tinha que ter outras coisas que os outros não tinham. Opa, era tentar jogar mais com inteligência, não é? E depois lá na altura não havia ninguém que jogasse do lado esquerdo. E o meu pai sempre me disse, opá, joga com o pé esquerdo, joga com o pé esquerdo, joga com o pé esquerdo. Olha, e era aqui, ou era, não é, contra a parede. Tentava desenvolver o máximo o pé esquerdo e hoje felizmente tenho um bom pé esquerdo, para um bom recurso, digamos.
Eu diria que são as características que saltam mais à vista, além de outras que eu não tenho acesso como adepto, mas é aquilo que eu vejo no jogo, não é? Claro, sim. Então para já temos o Vítor, o Cris, o Gomes, tu e a lateral esquerda. O Vítor Sousa. Mini Messi. O Vítor Sousa, posso supor, numa cabine telefónica com Que ele sai de lá. 4 adversários que ele sai de lá. É incrível. A esquerda. Incrível. Foi dos melhores laterais esquerdos com que eu já joguei. De longe. Toda a gente diz que o Vítor Sousa... Não, é surreal. E uma pessoa também tem daquelas com... Pá, tem que se revelar, extraordinário. Das pessoas mais nervosas que eu entrevistei, passou a entrevista a mexer nas calças. Mas ele é um gajo calmo, Não é para aí da maior parte das pessoas, obviamente, e estou a brincar, e ele sabe que eu estou a brincar com ele, mas é uma pessoa, muito boa gosta de outra pessoa, gosta de ensinar, gosta de... Aliás, todos os mais velhos que eu vou dizer aqui, todos me ensinaram e se calhar marcaram-me muito por causa disso, porque se calhar preocuparam-se em ensinar-me, preocuparam-se tanto a mim como aos meus colegas, e marcaram-me, ou cresci a vê-los a jogar, ou também cresci a vê-los a jogar e depois tive a oportunidade de jogar com eles, eu sempre admirei um jogador mais velho, não é, que perde tempo, porque é fácil, eu já vi alguns mais velhos, desenrasca-te, eu também me desenrasquei, não é? Mas perdem o seu tempo, se calhar, para ensinar um pequeno pormenor, um pequeno detalhe, e explicar o porquê aos mais novos. Para mim, fizeram isso comigo, e valorizo muito mesmo. E o Vítor foi uma dessas pessoas. Eu tive a oportunidade de jogar com ele há 2 anos e este ano, não arrisco-me a dizer. O Vítor tem uma história engraçada com ele. No dia em que eu entrevistei foi no dia de anos dele, no aniversário. Ele teve treino no Vianense e saiu e foi para Barroselos, gravámos em Barroselos, que ele é de lá. E ele levou-me uma natinha. Já não trouxe bom, mas trouxe-te uma nata. Assim, ele nem sequer me conhecia, como eu também não te conheço e estou-te a conhecer agora. E achei muito piada. E exige um bocado das pessoas, não é? Obviamente não é ter levado a nata em si, mas o gesto foi engraçado. Os 3 do meio campo. 3 do meio campo. Vou pôr o Israel, claro, o Israel não pode faltar. Israel, outro. O que tu disseste do Gomes é o que eu digo do Israel. Eu ia ver jogos, o Vinense via jogos que estava pela hora da morte e ele aquilo. O Israel, a paixão que ele tem pelo Vianense, a paixão que ele tinha a jogar. Eu gostava de na altura, eu gostava de ter aquela, não sei, é mística, não sei explicar. Pois a forma, não apanhei o Gomes, por isso não posso falar como capitão, claro que vai ser o eterno capitão do Vianense, não é? Toda a gente sabe. Eu apanhei o Israel como capitão. É uma pessoa, um caráter... Para um miúdo deve ser... muito marcante, muito marcante. Ainda hoje eu passo por ele na rua e chamo-me capitão. O Israel é outro que... Eu, por exemplo, lembro de um jogo, foi no ano que vim do Boa Vista, ou seja, ainda era júnior. E jogámos contra o Valenciano, na altura. Jogámos contra o Valenciano e ao intervalo, eu lembro perfeitamente que o avançado era o francês, sabes quem é? Sei. Na altura era um Panzer, não é? Era um lingrinha, já era crescido, era grande, mas eram lingrinhas. E eu pensei, eu não posso encurtar aqui este gajo. Ainda para mais, ele tinha sido jogador do meu pai, ou seja, já o conhecia. Na altura que o meu pai treinava o Valenciano, na altura do Campeonato de Portugal. Conhecia o França, aquilo era um cavalo. Deus me livre. Eu pensei, eu não posso encostar neste gajo, senão ele vai-me comer, sei lá, parece sopa. E o Israel chegou ao intervalo, deu-me uma dura. Israel, tens que encostar, sei o que é. Eu disse ao Israel, mas eu se encosta ele vai rolar, não rola, eu estou lá, estou bem. E ele falou, vamos fazer isto. Na verdade, eu encostei, ele estava à minha beira. Ele não rodou uma vez. Porque ele também me disse, se ele diz que vai a passar, faz falta. Foi assim a segunda parte. E eu lembro-me desta conversa, como se fosse ontem. Foi uma coisa, lá está, das histórias que me marcaram.
E o Israel, é aquilo que eu digo, ainda hoje se eu encontrar na rua, chamo-me capitão. Pá, marcou-me mesmo muito, mesmo muito. É uma figura de respeito, sem dúvida alguma. Por fazer companhia aí ao Israel. O meu pai, vou pôr o meu pai como o meu ídolo. Porque de facto eu tenho o privilégio de. Não precisas procurar muito, não é? Não, opá, tenho referências. Claro. Tenho referências por diversos motivos, mas o meu maior ídolo, não só porque é aquilo que eu disse. Eu acho que todos os filhos olham para os pais como ídolos, não é? Claro. Quando partilham uma ligação a. Exatamente. Epá, mas eu olho para o meu pai não só como ídolo como pessoa, não é? Mas também olho ele como um exemplo para mim, não é? E tive a oportunidade, e lembro-me de o ver a jogar, pá, ainda hoje, o meu pai deixou de jogar há 15 anos. 2007, 2008, se não me engano. Estarei enganado? Há 15 anos, mais ou menos. Epá, ainda hoje ele tem um DVD, de vez em quando eu vou por lá e tenho que ver os melhores momentos dele, porque epá, para mim é inexplicável, é inexplicável. Tenho que pôr o meu pai como, de facto, para mim é a minha maior inspiração, a minha maior figura. Ele juntamente com o meu irmão. Mas ele, para mim, é aquele, pá, não sabes o que fazer, não sabes como fazer, e lembro-me, pá, o meu pai já passou por pior, se calhar, não sei explicar, mas de facto me marcou-me de uma forma extraordinária. É bonito e é justo, certamente, porque qualquer pai seria, como eu digo, partilhas com ele a ligação e a paixão ao futebol e os dois seguirem o mesmo rumo. Pá, não podias escolher melhor. Não há. É aquilo que eu digo, tenho figuras, sei lá, gosto muito por diversos motivos, eu gosto muito de José Fonte, por exemplo, e gosto muito pela história de superação que ele teve, pela resiliência que ele teve, no seu trajeto, e é uma inspiração para mim. Mas gosto muito, lá está, tenho figuras, Bruno Alves, essencialmente, pá, adorava ver jogar o Bruno Alves, adorava ver jogar o Bruno Alves. O Pepe, pá, o Pepe é imperial, e Rubem Dias, são assim, se calhar, as maiores figuras que eu tenho como centrais. Mas não, meu pai... Nada bate o teu pai, não, obviamente. Não há hipótese. Está a ficar um bocado composta esta equipe. Não era fácil. Nada. Israel, Rogério Brito e depois. Como número 10, vou pôr o Ruca Sobral. 18 anos, Vianense. Meu capitão, vou pô-lo. Ele merece. É um excelente jogador. Gosto muito de o ver jogar. Já tive a oportunidade e ele já sabe disto, estou sempre a dizer isto. Mas ele, pá, para mim, é acima da média. Eu gosto muito de o ver jogar, tem uma qualidade extraordinária. E depois, os 3 da frente. Depois 3 da frente. Aqui eu tive um debate comigo próprio, mas pronto, tem que ser estes. Um deles eu não devia dizer, atenção. Estás zangado com ele? Não estou zangado. Vai ficar inchado. Mas vai ficar inchado, vai ficar com peito e tu entrevistaste ainda por cima. É o Jordão. É que não devia dizê-lo, mas pronto. O Jordão. O Jordão tinha que estar no meu, isso agora fora da brincadeira. Tenho a oportunidade de jogar com ele há 2 anos e pá, já o conhecia da formação, lembro de ser da formação e ver os jogos dele, que ele era mais velho, e eu lembro principalmente, já tive a oportunidade de dizer isto. Eu lembro do Jordão, ele é 3 anos mais velho do que eu, mas eu lembro de ser escolinha e o Jordão chegar à minha beira e dizer: então Diogo, estás bom? Para mim, escolinha, ele iniciado, Jordão falou comigo, tal, ficar logo com o peito do cara. E tive a oportunidade de partilhar balneário com ele nestes 2 anos e uma pessoa extraordinária. E como jogador, o que toda a gente sabe, toda a gente vê, não é por nada que já teve a oportunidade de estar em primeiras ligas e para mim é esse patamar que ele merecia. Eu também, um bocadinho como o México, também não quero falar muito do Jordão, porque o Jordão senão também lá está, pode ficar muito inchado. Mas ele sabe, e eu não sou ninguém para ele, a não ser uma pessoa que o entrevistou e alguém que tenho muita consideração, e acho que ele também tem alguma por mim, porque realmente é uma pessoa sempre disponível, sem mania nenhuma, sem nada. Depois desta entrevista ele acho que vai ficar com um bocado de peito. Pronto, mas até pode ficar. Mas pronto. Mesmo até sendo, que meio que é merecido. E mesmo sendo de Dark e tudo, que é algo que... não, é uma pessoa 5 estrelas
Acho que fica muito bem entregue a essa, uma das alas do ataque. E depois, mais 2. Do outro lado, vou pôr um jogador que para mim também é, pá, entre outros, mas para mim este também me marca pela sua qualidade. É um jogador muito rápido, pá, os jogadores mais rápidos com quem eu já joguei e os jogadores mais habilidosos com quem eu já joguei. 1 para 1, incrível. Que é o Diogo Pereira Gonçalves. Já estava à espera. Quando começaste a descrever. Ele, pá, eu já lhe disse isto, ainda hoje tive a oportunidade de lhe dizer isto. Por acaso ainda hoje estive com ele e ainda hoje tive a oportunidade de dizer isto. E eu digo-lhe isto muitas vezes, que é, tu tens tudo para chegar lá acima. Tudo. Tenho tudo. É dos melhores jogadores, assim, nível de extremo, pá. É muito bom. Quando ele vem 1 para 1 para mim, comigo no treino, é tentar aguentar, porque não, já sei, ele espera, tem uma habilidade. Os 2 golos que ele faz ao Amarante, então aquele que ele pica a bola por cima do guarda-redes é qualquer coisa. É surreal. É de uma classe... Pois ele tem um feitio difícil, não sabe que tem, mas é um jogador que tem muita vontade. Posso dizer que, visto da bancada, nos jogos, estes últimos jogos em casa, muita gente dizia para o treinador, mete o Pereira, que era ele. Ele é muito, é diferenciado, o Pereira é diferenciado, é um jogador que para mim tem tudo para também ir por aí assim. Outros patamares. E o ponta? Fecha isto tudo. O ponta, eu como não gosto, por exemplo, eu entre um ponta, aquele clássico número 9, né, mais fixo, mais entroncado, mais da área, eu tenho mais facilidade em apanhar esse ponta do que, pá, os móveis. Aquele ponta móvel, para mim, e posso dizer, que não podia dizer outro, que é o Dioguinho, o Diogo Correia. O Diogo Correia. O presidente, desculpa, aí já vais continuar, o presidente do Vianense, o Rui Pedro, disse numa entrevista há uns tempos que é o melhor jogador que ele já teve no Vianense. O Diogo Correia. Que é o futebol de rua em jogador. Ele faz da bola o que quer. É uma coisa que... também é outra, é diferencial. Não fossem as lesões? Não fosse, teve um infortúnio das lesões, mas é um jogador que tanto recebe de costas, como recebe de frente, como vai num para um, como faz um passo ali a rasgar, como chuta fora da área, chuta dentro da área, cruza, rápido, móvel, por isso ele tem uma ginga, que é extraordinário. Ele entrou, eu se não me engano, foi a primeira vez que ele entrou ao fim de muito tempo, foi coloroso. E eu lembro, estava a ver o jogo e enviei-lhe uma mensagem, isto é verdade, a dizer isso, que ele entrou, até nem queria nenhum lance de perigo, mas a vontade que ele põe no jogo e é um jogador agressivo. Notas logo a diferença, não desmerecendo ninguém que estivesse no lugar dele. Claro. É diferente e é nosso, é daqui. Tanto é, eu também lhe disse ao final do jogo, claro que a vitória era o mais importante, mas eu cheguei ao final do jogo e tive a oportunidade de dizer, eu com a tua entrada fizeste-me o dia, porque eu mereci. E não é fácil passar por 2 cirurgias, não é nada fácil. E ele passou, dedicou-se, trabalhou este ano. E quando um jogador sofre estes azares, chamamos-lhe assim, depois também é fácil esquecermos um bocadinho deles, já não faz parte, não sei o quê, ele jogava, mas porque o Vianense, eu lembro dele jogar, na altura de Covid, ele fazia muita diferença, depois vieram as lesões e equilipsou-se, pronto, nunca mais soube falar dele, é normal. Pronto. Eu lembro perfeitamente nesse ano, o Dioguinho nesse ano, a gente era meter a bola no Dioguinho, e lá ia ele. Tira 1, tira 2, toca ao lado e cai e rebola e volta e tenta tirar a bola. Eu lembro perfeitamente do jogo, fora com o Vila Verdense, que até tem aquele golo. Sim. Esse jogo, para mim, ele abriu o livro de uma forma. O Dioguinho estava ali, lembro 2 ou 3 bolas. O Dioguinho, estava ele. É surreal, uma ginga. E como pessoa, das pessoas mais engraçadas que eu conheço. É extraordinário também. Tens aí um belo 11, imagina, essa mistura de gerações devia dar uma coisa... Podia também dar conflito. Também podia dar conflito. Mas estava lá o Israel, ele. Ele punha ordem. Olha, vou-te fazer a pergunta que fiz ao Vítor Sousa, mas o Gomes tem um perfil se calhar mais... É mais sério. O Gomes é mais sério no sentido de... Eu acho que o Gomes, só a presença dele mete respeito. Tudo também pelo que simboliza para o Vianense e para Viana. E o Gomes fala muito baixo, não é fácil
fala O Gomes é aquela pessoa que fala uma vez e as pessoas ouvem. Ele sabe quando falar. Sabes que o Vítor Sousa meteu também o Vítor e o Israel no 11 dele. E eu depois fiz a pergunta, quem é que era o capitão nessa equipe? Eu ainda tenho o Gomes. E tens o teu pai. E tenho o meu pai. Mas o meu pai era capitaneado pelo Gomes, se não estou em erro. Pá, portanto... Não sei. Difícil, não é? Não. Fica para pensar. Acho que não dava ninguém para Fica para saber. pensar. Ficava no banco. Diogo, agora, pronto, depois desta época brilhante, sonho, pá, onde é que cabem os teus sonhos? Cabem aqui, em Viana? Ou... Sem querer, nem tens que abrir livro de nada, mas... Sim. Depois desta época de sonho, claro que é impossível não pensar noutra coisa, não é? Não estar aqui a dizer que não. Pá, o meu coração fica sempre aqui. Já quando não estou aqui, ainda o ano passado, tive jogos, por exemplo, lembro perfeitamente de um jogo que foi em Lourosa, o ano passado, pela São Joanense, e jogámos à 1 da tarde. À 1 da tarde e o jogo aqui era às 5, ou às 11 e o jogo aqui era às 3. Eu lembro que era um desses horários. Acho que era às 11. Jogámos de manhã, tive o jogo em Lourosa, tomei banho rápido, ganhámos esse jogo, felizmente, tomei banho rápido, e pá, rápido por aí assim. Não, o jogo aqui era às 5 da tarde e lá foi à 1 da tarde. Tomei banho rápido, nem almocei nem nada, por aí assim, eu tinha que para ter a oportunidade de ver o Vianense. Portanto, sou filho da terra, cresci aqui, o meu coração vai ficar sempre aqui, mas somos profissionais, não é? Portanto, claro, obviamente. Não posso responder essa pergunta porque é coração claro. Dividido. E és a prova que há muita qualidade aqui. Sem dúvida alguma. Nós se vendêssemos melhor o nosso próprio produto, sem dúvida há muita alguma. qualidade mesmo... aqui. Obviamente que este ano vocês foram uma mistura e claro, acho que foi um trabalho claro. muito bem feito de jogadores daqui da proximidade, não são de Viana, mas são daqui de muito perto, Barcelos, por aí fora, com muita qualidade e juntaram um grupo muito bom, mas também foram-te buscar a ti novamente, foram buscar um Jordão, conseguiram formar aqui algo muito interessante, mas há muita qualidade aqui e se calhar o Vianense que seja o exemplo daquilo que fez este ano, para abrir os olhos do que nós temos aqui. Muita matéria-prima, não é preciso ir muito longe para... E tem muita qualidade aqui, não só no Vianense, obviamente, mas também fora pelo distrito de fora, não é? Posso dizer, eu tive a oportunidade de jogar com o Tomás Silva, no Vizela, tive a oportunidade de jogar com o Trincão, tive a oportunidade de jogar com o Pedro Neto. Eu acho que só o Tomás é que não jogou, eu joguei com o Trincão e com o Neto ao mesmo tempo, no Vianense. Acho que só nos minis, acho que agora é minis ou bambis que se chama, no meu tempo eram pré-escolas e minis. Também não te sei responder com exatidão. Mas não interessa, quando éramos miúdos. Lembro que tinha acabado de chegar a Viana, vinha de Salamanca na altura, tinha acabado de chegar quando entrei aqui no Vianense. E eles estão sempre a representar a Viana do Castelo e é prova que há muita qualidade. Também temos outros o próprio caso, por exemplo, o meu irmão saiu daqui cedo, há muita qualidade no distrito, há muita qualidade. A gente se perder, agora não é muito comum, mas eu antes ia ver muitos jogos da Distrital. E às vezes eu vejo um outro jogador que está aqui a fazer, não é? De facto, tem que estar no falta a pontinha também, de futebol, e tu sabes melhor que eu. E é por isso também passa muita sorte, é aquele momento. E depois, quer queiramos, quer não, falta um clube, se calhar, Deus queira que seja agora o Vianense, não é? Mas falta um clube para estar numa liga que tenha uma formação em que os miúdos tenham a mentalidade só de ganhar. Eu cresci, como disse anteriormente, eu cresci aqui em Viana. E aqui no Vianense sabia. Mas noutros sítios, ganhar e perder. É um bocado a história do ganhar, o importante é participar. E não é assim, Sim. Não é assim. Se queres ir mais longe, não pode ser assim. Exatamente, ou seja, na formação, não estou a dizer nos miúdos quando começam a jogar futebol. Aí têm que se divertir e não têm que fazer mais nada. Mas a partir de um determinado escalão, introduzir aos poucos uma mentalidade vencedora, uma mentalidade de responsabilidade no sentido de, cada um fazer o seu da melhor forma. Não é ser um baldas. Claro. E isso é o que difere, se calhar,
de outros pontos do país, não é? E falta-nos muito, lá está, da equipa que se afirme. Nós temos o exemplo, o Vianense esteve com o Monção este ano, o Monção até fez uma boa fase final, mas não chegou, pronto, já voltou a descer, quer dizer, temos um solo, este ano ao Limianos, se calhar esperemos que o Limianos se mantenha, que é para depois conseguimos ter duas lá, o Limianos até subir, quem sabe. Até andamos sempre aqui nisto. Exatamente. Portanto, é importante ter, claro, os clubes, os escalões sénior, não é? Clubes de Viana estarem o mais alto possível, pá, de facto haver capacidade para e a formação acompanhar, porque só assim é que se calhar conseguimos mostrar para o resto do país a tanta qualidade que aqui Viana tem. claro. E vocês também têm este mérito, meteram muito Viana no mapa, voltou-se a falar. Exatamente. Na televisão, vocês devem ter tido esta noção, abriram as redes sociais e, caramba, Vianense, se calhar isso nunca aconteceu. Não. Não é? Eu posso dizer que estive na semana do Amarante. Na semana do Amarante eu penso que foi para aí, a partir de terça, quarta-feira desinstalei o Instagram neste caso. Sim. Foi uma forma também de me proteger, mas foi uma forma de tentar desligar também um bocado toda a envolvência que estava, porque saí de casa, ia ter com os meus amigos, sei lá, ia ter com a minha namorada, e temos que ganhar no domingo. A dada altura já deixa de ser bom para ser só... É bom. Isso é espetacular, é sinal que as pessoas estão a viver, mas para a nossa proteção também não é bom estar constantemente a ouvir isso, não é? Porque senão não pensamos noutra coisa, e também temos que abstrair para ter momentos de lazer, calma, é só domingo o jogo, não é só o stress, não, o jogo é só domingo, portanto também temos momentos de lazer, momentos em que não temos de estar só a pensar no futebol, e nessa semana foi difícil. E uma estratégia que eu utilizei, lá está, foi desinstalar. Pronto. Diogo, não parece, mas já vamos com uma hora de paleio. Isto passa... Também gosto de falar. Passa rápido. Não, uma pessoa... É futebol. Uma pessoa quando começa a falar, as coisas engatam nas outras e vamos por aqui afora. E eu antes da pergunta final, que eu disse que era o que te ia fazer, mas me esqueci, ia-te pedir aqui uma história que tenhas aqui boa, se tens alguma boa história, uma história se calhar mais engraçada que tenhas estes anos todos. Olha, este ano foi um bocado rico nisso, para ser honesto. Olha, antes desculpa, eu estou sempre em novembro, mas estava-te a dizer, aquele cântico do Teixeira, podes explicar esse do Teixeira em todos os jogos? Teixeira foi... não sei quem é que se lembrou. Há uma música... É da Ivete Sangalo. Exatamente. Não sei quem é que se lembra por a música de Ivete Sangalo no balneário, no final do jogo, nós no meio da festa, de repente entrou Teixeira e já não lembro quem foi, mas começou a gritar Teixeira, paga uma cerveja. Aquilo pegou de tal forma que no final do jogo sempre ganhar, ainda para mais. Depois tivemos aquela sequência muito grande, apanhámos essa sequência e depois não sei quem é que gravou, não sei se foi fotógrafo, na altura gravou nós a cantarmos, porque isso é algo que nós fazíamos sempre. E pronto, e as pessoas agora... E pegou. Tanto é que agora, no final dos jogos, já estavam a passar o cântico e tudo mais, mas foi simples isso, foi simplesmente isso, mas foi bonito. Foi engraçado. E agora sim a história, desculpa ter-te interrompido. Não tem problema. Este ano foi um ano rico, a nível de histórias, mas vou contar uma, para não estar aqui a envergonhar ninguém, vou-me envergonhar a mim próprio. Nós começámos com uma vitória, depois entretanto temos resultados menos bons, depois engatámos naquela sequência das 9 vitórias. E nós, sempre que íamos treinar o Manuela Machado, depois do pequeno almoço, por volta às 9h17 em ponto, para quem vai para a Manuela Machado tem aquelas curvas, as ruelas, não é? Sim. E passava sempre às 9h17 em ponto um autocarro que é a cova, tinha lá, vinha da cova, e nós ganhámos, passamos sempre pelo autocarro, nós treinámos a Manuela às quartas e às sextas. Passamos pelo autocarro, ganhámos, isto sempre assim. Semana do Vila de Perdizes fora, não passamos pelo autocarro, perdemos. 3-1. Mas até lá ninguém tinha associado. Quem é o único que associava era o Ruca. O Ruca era o único. Não sei o que é.
não passámos pela cova. E nós já, está bem, as substituições e tal, está bem. Entretanto, nós tivemos, o campeonato foi desenrolando, nós tivemos, penso eu, 5 jogos sem vencer, a contar com os 3 últimos da primeira fase. Sim, e os 2 primeiros na segunda fase, da fase de subida. Só no jogo, ou seja, só no jogo de Lourosa, porque há empates, né? Só no jogo de Lourosa é que a gente passou pela cova e tivemos aquele empate que toda a gente sabe como é que foi o jogo. Vamos estar aqui, Lourosa fora. É que passámos pela cova. Os outros todos, a gente não passou pela cova. E nós, está tudo. O Ruka bateu-lhe assim o chip. Nós temos que passar sempre pela cova. Enquanto não passamos pela cova, não ganhamos. Semana de Salgueiros, isso me entrou na cabeça o bichinho. Não, tenho que passar pela cova. E o autocarro era às 9h17. Eu saía do... ia mostrar o Manuela Machado, saía do pequeno almoço. 9h05, está na hora. Saía devagarinho e tal, sei o quê. Lá o autocarro a passar, ele tirava foto. Nós temos um grupo no Instagram, eu, o Ruka, o Jordão e o Diguinho, e eu metia a foto no grupo. Já está feito hoje. Esta semana ganhámos. A verdade é que ganhámos. Lourosa, temos que ganhar. E eu, tradições têm que se cumprir. Aquilo entrou de tal forma que nós, semana de Lourosa, 9h17, e eu devagarinho, passei pelo autocarro na quarta e na sexta. Eu tiro a foto e mando. E eu disse assim, já ganhámos. Semana do Amarante, eu posso dizer, não tirei foto, que lá está, tinha desinstalado as redes sociais, tirei foto no telemóvel e mostrei-lhes. Eu posso dizer que essa semana foi espetacular. Quarta-feira, eu saí do pequeno almoço às 9h. Fui devagarinho, estacionei o carro ali numa curva, que é na curva que nós cruzamos. O Prazeres vem atrás de mim, estaciona também o carro. O autocarro está a passar, eu ligo o pisca, arranco, tiro foto. O Prazeres começa a buzinar, nós a gritar, já ganhámos. E na sexta-feira igual. E a verdade é que fomos lá. Vocês têm que pagar alguma coisa e ganhámos. Tem que fixar. Por acaso... Que é a AVIC? Qual é? Não, é Transcunha, acho que é Transcunha. Mas o problema é que nessa semana eu passei na quarta e na sexta, e o Prazeres também estava comigo, que ele vinha atrás de mim por acaso nesses dias. E o autocarro, não sei se foi na quarta, acho que foi na sexta-feira, atrasou. Eu, 9h17 nada. Esperei, se tivesse já atrasado o treino ia chegar. Nós tínhamos que passar pelo autocarro. A verdade é que lá atrasou, sei lá, para as 9h20, 9h22. Lá veio, quando vejo o amarelo a sair, eu pisca da esquerda, passa pelo autocarro, tira foto, está feito. E a verdade é que ganha. As superstições resultam mesmo. Este ano foi surreal a nível de substituições. Fantástico. Diogo, vou-te fazer a última pergunta. Faço sempre, é quase o que é que dizem os teus olhos, mas a maneira futebolística, que é o que é que tu és por baixo da camisola? Sou um rapaz humilde, muito humilde, na minha opinião. Alegre, sobretudo alegre. E acima de tudo que gosta de aproveitar com os seus. Essas são as três características que me definem mais. Penso que é o que me caracteriza mais, de facto. Diogo, agradecer-te muito este bocado. Obrigado. Foi um prazer mesmo estar aqui contigo, partilhar este bocadinho, falar um bocadinho sobre futebol, sair aqui um bocadinho, se calhar, da tua zona de conforto, que não estiveste completamente à vontade, mas é sempre algo diferente. Espero que a entrevista faça jus um bocadinho àquilo que tu és enquanto jogador, aquilo que foste na formação, que és enquanto sénior, que ainda podes vir a ser, e que te revejas nisso e que a tua família também sinta orgulho nisso. Foi mesmo um gosto partilhar este bocadinho contigo. Obrigado. Obrigadíssimo.